O texto me apresentou um relatório online publicado pelas Nações Unidas declarando que a prática da pecuária produz mais gases de efeito estufa do que as emissões de todo o setor de transportes. Isso quer dizer que a indústria bovina produz mais gases do efeito estufa do que os motores de carros, caminhões, trens, barcos e aviões juntos. Vacas e outros animais criados produzem uma quantidade substancial de gás metano em seu processo digestivo. O gás metano da pecuária é 86 vezes mais destrutivo do que o dióxido de carbono dos veículos. A perfuração hidráulica para o consumo de gás natural usa uma quantidade absurda de água. Cerca de 378,5 bilhões de litros de água são usados todos os anos nos Estados Unidos. Mas quando eu comparei isso com a agricultura animal, a pecuária, só os Estados Unidos usa 128,5 trilhões de litros de água. E por coincidência, a emissão de gás metano das duas indústrias é praticamente a mesma. Morando na Califórnia, um estado assolado pela seca e escassez de água, esse uso é a maior preocupação para muitos de nós. Os produtos bovinos consomem água intensamente, em parte porque os animais consomem grãos que necessitam intensamente de água. É isso que eles comem. Eu descobri que 113 gramas de hambúrguer precisa de cerca de 2.498 litros de água para ser produzido. E eu aqui tomando banhos curtos para tentar economizar água, descubro que comer um hambúrguer é equivalente a tomar um banho por 2 meses inteiros. Tanta atenção é dada à redução do uso doméstico, e o uso doméstico de água é só 5% do que é consumido nos Estados Unidos contra 55% da agricultura animal. Isso porque é preciso mais de 9.462 litros de água para produzir 453 gramas de carne. Quando eu segui todas as recomendações do governo, eu estava economizando 177 litros por dia, mas ainda assim isso não chega nem perto dos 2.498 litros de água por só um hambúrguer. Tem um estudo que descobriu que 453 gramas de carne consome 9.462,5 litros de água. Sim. E para ovos são 1.805,44 litros de água. E para o queijo quase 3.406,5 litros. Assim, eu acho que é simples. Por que isso não está no economize água? Isso é como se você fosse na casa de alguém e esse vizinho tivesse uma torneira vazando, sabe? Pingando, pingando. E então você vê uma mangueira gigante aberta no máximo até que 2.498,1 litros de água sejam jogados na rua, alagando a rua inteira. Eu acho que você diria: ei, você pode fechar isso, por favor? Parece que seria uma coisa óbvia a ser feita, bem melhor do que todo o resto. Os setores de transporte e energia recebem bastante atenção compreensivelmente por causa do impacto terrível que o dióxido de carbono causa em nosso clima. Mas a agricultura animal produz 65% do óxido nitroso mundial, um gás com o potencial de causar o aquecimento global 296 vezes maior do que o CO2 por quilo. E ainda assim só ouvimos falar de combustíveis fósseis. As emissões de CO2 relacionadas à energia devem aumentar 20% até o ano de 2040. Mas as previsões são que as emissões da pecuária aumentem 85% até 2050. Esses números impressionantes se devem ao aumento do consumo de carne e laticínios. De acordo com 2 especialistas ambientais do Grupo do Banco Mundial, o uso de padrões globais para a medição de gases do efeito estufa indica que a agricultura animal foi responsável por 51% das mudanças climáticas causadas pelo homem, enquanto o sequestro de carbono, a respiração e o metano são tidos como responsáveis e que o estudo da ONU não abrangeu. Mas além disso, eu descobri que a criação de animais para alimentação é responsável por 30% do consumo de água mundial. Ocupa cerca de 45% dos terrenos da Terra. É responsável por cerca de 91% da destruição da Amazônia brasileira e é a principal causa das zonas mortas dos oceanos, destruição de habitats e extinção de espécies. A resposta do Greenpeace me lembrou a estatística de que 52.548 quilos de excremento animal são produzidos a cada segundo só nos Estados Unidos. Isso é resíduo suficiente por um ano para cobrir todo o território de São Francisco, Nova York, Tóquio, Paris, Nova Delhi, Berlim, Hong Kong, Londres, Rio de Janeiro, Delaware, Bali, Costa Rica e Dinamarca, combinados. As operações pecuárias em terra causam mais ou criam mais de 500 zonas mortas por excesso de nitrogênio nos nossos oceanos, ocupando mais de 245,95 quilômetros quadrados de área completamente sem vida. Então, qualquer discussão significativa sobre o estado de nossos oceanos precisa sempre começar com discussões claras sobre a agricultura animal em terra.
o que não é o que nossos grupos de conservação. E o Oceana é o maior do mundo no momento, o mais influente, assim como outros. Isso não é o centro das discussões. Nós retiramos mais de 28 bilhões de animais do oceano no ano passado. Eles nem tiveram a chance de se recuperar, não se multiplicam tão rápido. Eles não voltarão, não damos qualquer chance para eles. A forma que acontece a pesca hoje para alimentar a demanda de 90 mil toneladas de peixe é basicamente por redes de pesca. Para cada quilo de peixe pego, há cerca de 5 quilos de outras espécies indesejadas, como golfinhos, baleias, tartarugas marinhas e tubarões descartados como lixo. Se formos imaginar essa mesma prática acontecendo na savana africana, mirando gazelas, mas no processo pegando cada leão, girafa, avestruz e elefante, ninguém apoiaria isso. Ainda assim, é isso que acontece no oceano todos os dias. Isso é extinção em série. É um ótimo nome. E no processo, peixes estão desaparecendo. Não só espécies estão sendo perdidas, mas a próxima geração está sendo perdida. E então o mecanismo é extremamente destrutivo. Estamos perdendo espécies de peixes, mas precisamos ter em mente que também estamos destruindo habitats. Eu acho que eles inventaram esse termo pesca sustentável para fazer a gente se sentir bem com o consumo de peixe e continuar a tirar peixes do oceano quando, de fato, para nós da Pastor do Mar não existe essa história de pesca sustentável. Nosso fundador, Capitão Watson, gosta de dizer: se o oceano morrer, nós morremos. Isso não é um bordão, é a verdade. Talvez o único ecossistema que está sendo destruído na mesma velocidade são as florestas tropicais. Nossas florestas globais são essencialmente o pulmão do planeta. Elas respiram CO2 e exalam oxigênio. 0,40 hectares de floresta é derrubado a cada segundo, e a maior causa disso é para a criação de gado e plantio de seu alimento. Isso é essencialmente um campo de futebol desmatado a cada segundo. E estima-se que todo dia cerca de 100 espécies de plantas, animais e insetos se perdem por causa da destruição das florestas. Estima-se que o azeite de dendê seja responsável por 10,52 milhões de hectares desmatados. Se comparados com a pecuária e seu plantio, eles são responsáveis por 55,03 milhões de hectares de florestas perdidas até hoje. A produção de metano pela flatulência de vacas e outros animais é um grande contribuidor, mas a maior parte se dá pelo desflorestamento e lixo que eles produzem, que é 130 vezes mais lixo do que toda a população humana mundial, virtualmente sem qualquer benefício ou tratamento. O que requer 1.820,70 hectares para produzir 36,240 quilos de carne, o americano médio come 94,68 quilos de carne por ano. Se fosse tudo de gado à base de pasto, só 382 pessoas poderiam se alimentar dessa terra. Isso equivale a 4,73 hectares por pessoa, vezes 314 milhões de americanos, o que é igual a 1,5 bilhões de hectares de terra por pasto. Infelizmente, só existem 0,77 bilhões de hectares nos 48 estados americanos mais ao sul. Atualmente, cerca de metade da terra de todos os Estados Unidos é dedicada à agricultura animal. Se nós fôssemos mudar para gado à base de pasto, precisaríamos limpar cada metro quadrado dos Estados Unidos até o Canadá e a América Central e até a América do Sul. E isso só para alimentar a demanda americana de carne. Mas essa conta não leva em consideração que muito dessa terra não serve para o pasto pecuário. Nós precisaríamos converter todas as montanhas em pasto, transformar florestas antigas e parques nacionais em pasto e demolir todas as cidades só para abrir espaço para o pasto do gado. Assim como no Brasil, os Estados Unidos não estão preparados para essa demanda de carne. São precisos 23 meses para um animal de pasto crescer até o ponto de idade e tamanho para o abate, enquanto o gado de grãos leva 15 meses. Então são 8 meses a mais de uso de água, uso de terra, alimento, lixo. E em termos de pegada de carbono, isso faz bastante diferença. Chega a cerca de provavelmente 20 toneladas por semana. 20 toneladas de grãos por semana. 20 toneladas de grãos por semana. Para? Primeiro para as nossas vacas leiteiras, então cerca de 250 vacas. Como as vacas leiteiras podem ser sustentáveis se por 1 litro de leite são necessários 1.000 litros de água para produzir? Quase 1/3 da terra do planeta está virando deserto, a maioria por causa da pecuária. Ao pesquisar sobre gado de pasto, eu encontrei o trabalho de Alan Savory. Ele diz que a melhor maneira de reverter essa desertificação é, na verdade, criar mais animais. Isso me lembrou a Oceana dizendo que a melhor forma de ajudar os peixes era comer peixe.
Esse é o mesmo homem que, durante os anos 50, trabalhou como chefe pesquisador do Departamento de Esportes de onde hoje é o Zimbábue, e que disse que os elefantes causavam a desertificação por lá. E a solução dele foi convencer o governo a matar 40 mil elefantes. E depois de 14 anos de massacre impiedoso, as condições só pioraram. A teoria dele estava errada. A matança finalmente acabou, mas não até dezenas de elefantes e suas famílias serem mortos. Eu nunca aceitaria conselhos ecológicos deste homem. Em 1812 havia 1 bilhão de pessoas no planeta. Em 1912 havia 1,5 bilhão. Aí, no espaço de 100 anos, nossa população explodiu para 7 bilhões de humanos. Esse número merece grande atenção, mas fica ainda mais importante quando percebemos que essa população cria 70 bilhões de animais em fazendas. A população humana bebe 19,68 bilhões de litros de água todo dia e come 9,51 bilhões de quilos de alimento. Mas só as 1,15 bilhões de vacas do mundo bebem sozinhas 170 bilhões de litros de água por dia e comem 61,16 bilhões de quilos. Esse não é um problema populacional, é um problema de população que consome carne. Organizações ambientais não debaterem isso é como organizações de saúde tentarem combater o câncer de pulmão sem debater o fumo de cigarros. Mas ao invés de fumar passivamente, é comer passivamente que afeta todo o planeta. No mundo todo, 50% dos grãos e legumes cultivados são dados a animais. Eles estão comendo grandes quantidades de grãos e legumes. E nos Estados Unidos, chega perto de 70%, 80%, dependendo de que grão falamos, até 90% da soja produzida. 82% das crianças famintas do mundo vivem em países onde a comida é dada para animais em sistemas pecuários, que depois são mortos e servidos aos indivíduos mais abastados em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra e Europa. O fato é que nós podemos alimentar todo ser humano no planeta hoje com uma dieta adequada, se não fizermos nada além de pegar a comida que damos aos animais e transformá-la em comida para humanos. E alguém vem tentar defender os OGMs? Isso é como tentar dar um copo com água a um homem se afogando. Sabe, sempre que alguém diz que nós não podemos plantar para humanos em terras onde estamos plantando alimento para animais, alguém está desmerecendo a maior plantação da Califórnia. O fato é que se você plantar milho para enfiar na goela de um animal, você pode plantar milho e alimentar um ser humano. Não há como sustentar 260 gramas por pessoa por dia, o que é que os americanos comem hoje. Se somente os chineses decidirem que querem comer o mesmo e eles decidirem comer o mesmo, nós não teremos terra suficiente para produzir os grãos para alimentar tanta carne. Eu acho que uma dieta à base de plantas é mais sustentável. Você não pode ser ambientalista e consumir produtos animais. Ponto. Se engane o quanto quiser. Se você quer alimentar seu vício, que faça, mas não se considere um ambientalista. Se é possível ser um vegetariano ou vegano saudável, eu sou vegano já faz 32 anos e eu corro alguns quilômetros todos os dias. Eu pedalo 65, 80 quilômetros no interior da cidade. Eu trabalho várias horas. Eu me sinto ótimo. É legal acordar com o corpo esguio e leve todos os dias. E muitos dos meus amigos veganos e pacientes, entende, são, sei lá, eles melhoraram desde a transição para a dieta vegana. Então sim, eu já vi mães veganas passarem por gravidezes saudáveis e darem à luz filhos veganos que são criados e se transformam em adultos veganos inteligentes. Sim, com certeza todos os nutrientes que precisamos estão no reino das plantas, é isso mesmo. Você acha que alguém deveria estar consumindo laticínios? Claro que não. Quando você pensa nisso, no propósito do leite de vaca. Eu passei parte da minha vida numa fazenda de laticínios no Wisconsin. O propósito do leite de vaca é transformar um bezerro de 29,40 quilos em uma vaca de 181,20 quilos o mais rápido possível. O leite é o fluido de crescimento do bezerro. É isso que ele é.
Tudo naquele líquido branco, os hormônios, o sódio, os fatores de crescimento, o FCI, tudo. Cada um desses elementos existe para transformar um bezerro numa vaca imensa, ou não estaria lá. Não importa se você coloca leite no seu cereal, ou transforma em iogurte, ou fermenta como queijo, ou congela como sorvete. É o líquido de crescimento do bezerro. E as mulheres bebem, e isso estimula os tecidos, e elas têm câncer de mama, aumenta o tamanho do útero, e elas têm fibroides que sangram, e elas precisam fazer histerectomias e precisam de mamografias. E deixam os homens com peitos grandes, é isso. O leite de vaca são as secreções lactantes de um grande mamífero que acabou de dar cria. É para os bezerros, entende? Eu digo aos meus pacientes, vai se olhar no espelho, você tem orelhas grandes, você tem rabo, você é um bezerro. Se você não é, não precisa ingerir o fluido de crescimento de um bezerro. De qualquer forma, não tem nada lá que as pessoas precisem. Alimentar uma pessoa numa dieta vegana à base de plantas por um ano requer só 1/6 de 1 hectare de terra. Alimentar a mesma pessoa numa dieta vegetariana que inclui ovos e leite requer 3 vezes mais terra. Alimentar um cidadão americano padrão com carne, leite e ovos requer 18 vezes mais terra. Isso é porque você pode produzir 16,7 mil quilos de vegetais em 0,67 hectares, mas só 167,6 quilos de carne no mesmo pedaço de terra. Um californiano que consome muita carne pode economizar o equivalente a 1,4 toneladas de CO2 por ano se removesse a carne de sua dieta. Ele economizaria 1,6 toneladas ao virar vegetariano e 1,8 toneladas virando vegano. Isso é mais do que mudar sua casa para energia solar ou dirigir carros híbridos. Só mudar para um veículo elétrico economiza mais, o que ainda poucos podem pagar. Mas ao contrário dos carros elétricos, a economia não para nos gases de efeito estufa. Uma dieta vegana produz metade do CO2 de uma onívora americana, usa 1/11 da quantidade de combustíveis fósseis, 1/13 da quantidade de água e 1/18 da quantidade de terra. Depois de somar tudo isso, eu percebi que eu tinha chance de economizar todo dia mais de 4.163,5 litros de água, 20,03 quilos de grãos, 2 metros quadrados de terreno florestal e o equivalente a 4,5 quilos de CO2 e uma vida animal a cada dia. Eu vou te falar. Tudo o que precisamos é que os ambientalistas vivam o que pregam. E o mundo seguirá um novo caminho. Quando você tira os animais da equação, você também tira os gases do efeito estufa e também tira os riscos à saúde e tira alguns dos fatores externos ligados à escassez de alimentos. Mas uma coisa que é impressionante, eu acho que a gente traz de volta nossos valores. Valores como compaixão, integridade e gentileza, valores que são naturais para os seres humanos. Você traz isso de volta e reconstrói a história da nossa alimentação. E eu acho que isso alimenta o progresso. Eu também acho que isso ajuda as pessoas a pararem antes de comer ovos, antes de comer um bife, antes de comer um nugget, e se perguntarem, é isso que eu realmente quero? Ou eu, na verdade, quero algo mais? Eu tive que chegar a essa conclusão. A única forma de viver sustentavelmente e eticamente nesse planeta com outras 7 bilhões de pessoas é viver uma dieta vegana inteiramente baseada em plantas. Eu decidi, ao invés de comer outros, eu vou comer por outros. Primeiro, como esses grupos ambientais, eu tinha medo do que eu queria mudar. Mas agora eu me joguei. Toda essa conversa de sustentabilidade soava como se o nosso planeta estivesse em coma. E eu não quero que ele simplesmente sobreviva ou se sustente, mas que melhore. Viver hoje não é sobre sustentabilidade, mas a habilidade de se desenvolver. Já recebemos tanto por tanto tempo, é hora de retribuir. 108% de tudo que nós temos. Eu me senti bem. Eu estava conectado.